Nesse vídeo nós vamos dar uma passada pelos indicadores macroeconômicos atualizados para tentar descobrir o que na quarta-feira vai acontecer no evento econômico mais esperado da semana, a definição da taxa de juros. Te convido a assistir até o final, porque quem assiste até o final não vai ser pego de surpresa. Muitos dados bacanas. Cola comigo aí, pessoal. Já vai deixando o seu like e a gente começa dando uma olhada na capa da Bloomberg de hoje, onde nós temos algumas manchetes interessantes. E depois nós vamos cair para dentro aqui dos indicadores em si. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeira manchete. Recuperação do mercado imobiliário representa desafio para a luta do Fed contra a inflação, pessoal. Então, nesse momento, a gente sabe que o grande inimigo dos bancos centrais é a inflação. E o que nós estamos vendo agora aqui no mercado imobiliário americano é um aumento do valor das casas. E isso pode sim fazer com que o Fed tome uma atitude mais hawkish, mais dura para a questão do combate à inflação, levando o mercado para uma contração, continuando com essa política monetária contracionista, ok? Então, tudo que for favorável para o aumento da inflação é negativo nesse aspecto, certo? Nós temos outra visão aqui, pessoal, relacionada à questão comercial, porque as consequências dessa política monetária contracionista já começam a aparecer, tanto no setor de manufatura, quanto também agora no setor de serviços, que era um setor bastante resiliente, que agora começa a dar os seus primeiros sinais de fraqueza. Então, olha só, o crescimento da atividade comercial nos Estados Unidos desacelera, enquanto as perspectivas de demanda diminuem, pessoal. Isso aqui é justamente a consequência dessa política para combater a inflação. Por isso que aqui no canal a gente fala que o grande problema não é o combate à inflação, mas sim a consequência. E eu nem diria, né, pessoal, que é um problema. Na verdade, é uma grande oportunidade para quem se prepara e para quem se antecipa, ok? Bom, vamos seguindo aqui então. A gente entendeu que o que pode pegar aqui é justamente essa questão dos preços das casas. Isso aqui pode fazer com que a inflação continue pegajosa. Mas nós já temos os primeiros sinais de desaceleração. E saiba que é essa política monetária que tem como objetivo a desaceleração. Então não se surpreenda, não seja pego de surpresa, porque o objetivo deles é desacelerar. Eles dizem que vai acontecer um soft landing, uma aterrissagem suave, mas nunca se sabe, por isso que é importante investir em antifrágil. Então vamos para os indicadores para entender o que os números nos dizem, o que os dados nos dizem. Primeiro indicador importante que saiu ontem, no caso, foi o PMI industrial, pessoal. A indústria, como você consegue perceber, a indústria americana vem desacelerando consideravelmente desde 2021, ok? Mas a gente teve aqui uma pequena elevação, um pequeno respiro dessa tendência de baixa, certo? Ainda PMI abaixo de 50, indicando contração, veio 49, a expectativa era 46, então a indústria deu uma boa acelerada aí no mês passado, certo? Isso aqui, pessoal, na visão do combate à inflação, pode ser negativo, porque economia aquecendo, você já entendeu que pode justamente fortalecer a questão da inflação, que é o que os bancos centrais estão lutando contra. Então, nesse momento, todos os esforços do Fed é para a contração. Isso aqui pode fazer com que eles se sintam mais tranquilos em fazer novos apertos, ok? Eles se sintam mais relaxados em fazer novos apertos. Vamos seguindo aqui para o próximo indicador, que é o do setor de serviços. O PMI de serviços, pessoal, ele surpreendeu. Porque como você consegue ver aqui, ó, ele estava bastante resiliente. O setor de serviços é o principal setor da economia americana, é ali onde gira o PIB mesmo, né? E aqui nós estávamos observando uma resiliência muito grande, e isso fazia com que a inflação também ficasse pegajosa. O objetivo do Fed, como você já entendeu, é desacelerar. E para que a inflação vá para a meta de 2% e não volte mais com uma segunda onda, igual aconteceu na década de 70, eles precisam justamente desacelerar, limpar os excessos, e seria necessário o setor de serviços dar uma trégua. E estamos vendo ele dando uma trégua, certo? Então aqui a projeção era 54 PMI de serviços e veio 52,4. Então é positivo para essa questão do combate à inflação, certo? Vamos seguindo aqui. A gente olha esses indicadores, pessoal, para observar o que pode acontecer na quarta-feira na reunião do Fed com relação à definição de taxa de juros. O mercado
ele está acreditando aí que podemos ter mais elevações, continuidade do aperto. Então, pessoal, a probabilidade disso acontecer é muito elevada, certo? Principalmente porque, como a gente viu, o preço das casas subindo. Não pode dar bobeira, senão tem uma segunda onda inflacionária, né? Então eles não querem ver aqui a indústria fortalecendo novamente. Eles precisam levar essa inflação para os 2%, eles precisam matar esse problema. Porque se eles voltam a estimular muito cedo agora, você tem o mesmo erro que aconteceu lá na década de 70, a segunda onda inflacionária. Então, provavelmente, pelo contexto que a gente está vendo aí de força da economia ainda, esse aperto vai continuar. Então perceba que o momento que nós estamos agora ainda é de elevação de juros. A curva não ficou flat ainda, a probabilidade ainda é de continuidade dessas elevações. Ok? Lembrem-se o que a gente fala aqui no canal. Não sejam pegos pela falácia do pivô do Fed. A maioria da galera fala que a bolsa vai começar a subir com força quando os juros caírem. Não é bem assim. O que nós temos de histórico, quem é meu aluno do Clube dos Capitalistas 2.0 sabe disso, o que nós temos de histórico é quando o juro começa a cair, começam a acontecer os cortes, é aí que ocorrem as grandes quedas na bolsa. Porque o Fed sempre trabalha atrasado, certo? Muito bem, vamos seguindo aqui então. A gente viu aqui o PMI de serviços, agora a expectativa do mercado de taxa de juros. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria da Bloomberg agora, que fala um pouquinho então da situação da economia americana, ok? O indicador composto de preços praticados subiu no início de julho, indicando a persistência das pressões inflacionárias. Mais um motivo para mais elevações. Por quê? Porque o indicador composto de preços está subindo. Isso mantém a inflação pegajosa. Se entende por que o Fed não pode dar trégua agora? Ele tem que manter nesse ritmo apertado, hawkish. Essa que é a ideia. Por isso que dominar a macro é tão importante. Né? Que aí você consegue se preparar. Você não é pego de surpresa. Então, os preços dos insumos dos fabricantes aumentaram pela primeira vez em 3 meses, pessoal. E claro, se os insumos para o fabricante está aumentando, vai ter que ter repasse. Senão a margem vai achatando, né? Que é a peça 3 que a gente passa lá no treinamento. Então, o cara ele tem que repassar esse aumento de custos e é isso que mantém a inflação pegajosa, né? Essa que é a grande jogada. Os provedores de serviços relataram despesas operacionais mais altas, com os salários sendo o principal fator. E aí que entra também a importância de desacelerar o mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho desacelerar, então a gente vai ter justamente o enfraquecimento dessa pressão inflacionária do trabalhador, da hora trabalhada, ok? Já que as empresas, então, continuam tendo dificuldades em reter trabalhadores, então os trabalhadores têm barganha, eles podem barganhar e os salários vão aumentando. Quando o desemprego aumenta, essa inflação do mercado de trabalho, ela arrefece. O índice de emprego em prestadores de serviços caiu para o menor nível em 6 meses. O indicador geral de serviços do grupo caiu 2 pontos para uma mínima de 5 meses. O índice de manufatura continuou a mostrar contração, embora em ritmo mais lento. As fábricas reduziram os estoques de materiais e produtos acabados, pois a demanda doméstica e global permaneceu fraca, mostrou o relatório, pessoal. Então, nós estamos vendo agora as consequências dessa política contracionista. A inflação vem dando trégua, mas junto disso vem o preço, que é a contração, é a recessão. Afeta balanços, afeta a margem de lucro, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Os fabricantes esperam um futuro melhor, porém, reforçados pela esperança de uma maior capacidade de contratar e diminuir os custos de insumos, pessoal. Diminuir os insumos é muito importante, porque também melhora a margem deles, ok? Então, para finalizar aqui, falando um pouquinho de Europa, que a matéria tocou no assunto, o quadro se mostrou mais sombrio na Europa, onde os dados mais recentes mostraram que a economia do setor privado da zona do euro contraiu mais do que o previsto em julho. Contração nos Estados Unidos, contração também na Europa, e muitos, infelizmente, estão ignorando esses fatos, pessoal. Isso aqui é um fato, né? As empresas britânicas, por sua vez, relataram seu crescimento mais lento em 6 meses, enquanto a atividade na Austrália encolheu. A atividade comercial no Japão se expandiu. Então o Japão está expandindo aí, pessoal.
Então tá aí um pouco da fotografia do cenário. E a gente consegue ver isso claro em dados. Aqui na sua tela você está vendo justamente as falências das empresas. Então o aumento das falências está atingindo um pico. As empresas lá nos Estados Unidos estão começando a quebrar, estão começando a ter dificuldades. E, como você viu durante esse vídeo, nós ainda estamos no momento de elevação de juros. O juro ainda está subindo. Por isso que eu acredito que ainda tem muita água para rolar, pessoal. Então aí na sua tela justamente esse indicador que reflete, né, a consequência do combate à inflação. Então o problema não é o combate à inflação. O problema, que eu vejo como uma oportunidade, é a consequência desse combate à inflação. E nós estamos vendo aqui nos indicadores isso acontecendo. Esse pico de falências, de quebradeiras, né, a gente viu, por exemplo, acontecer lá na crise de 2008. Então, a gente viu também esse pico ali em 2020, né, um grande pico ali, que foi a Pand, né, e agora estamos num patamar próximo aqui da Pand, onde a economia foi forçada a fechar tudo. Então essa é a realidade por trás dos bastidores, que eu não vejo muita gente falar, eu vejo muita euforia. A galera é eufórica com os preços e tudo mais, né? A gente pode até aqui abrir o gráfico da Bolsa, a gente vê uma euforia muito grande com relação aos preços, mas quando a gente olha para os dados econômicos, não sei se essa euforia ela faz tanto sentido, né, pessoal? Antes da gente finalizar aqui e falar de preço, eu quero trazer mais um indicador para vocês, que é justamente o indicador do setor imobiliário, tá? Quando você vai construir, você precisa de uma licença. E o que nós estamos vendo aqui na tela? Nós estamos vendo a queda dessa demanda por licenças, ou seja, a demanda por novas casas está diminuindo. O setor imobiliário está esfriando, né? Então, licenças de construção têm uma relação com recessão. As licenças de construções caíram para 1,4 milhões em junho. Antes das recessões, as licenças de construção tendem a atingir o pico e depois declinar. A gente vê várias vezes, então, esse pico. É um indicador antecedente, porque ele antecipa alguns meses, né, muitos meses antes da recessão se oficializar, e depois, né, que esse indicador atinge um pico, você tem aqui em vários momentos da história, né, justamente a recessão se confirmando. A mais recente foi lá em 2008, portanto, e agora a gente vê também isso aqui possivelmente se repetindo, né, pessoal? Então temos vários indicadores que a gente não pode ignorar sobre a realidade que a gente está vivendo. Embora os preços gritem uma outra realidade, talvez essa realidade não dure tanto, né? Essa fantasia talvez não dure tanto, porque a gente vê a liquidez aqui também reduzindo. Então, o que está puxando as bolsas para cima, a gente até falou em um vídeo passado aqui no canal, é as ações de tecnologia. São 7 ações que estão puxando as bolsas aí, né? Será que isso faz sentido? Será que essa euforia toda faz sentido? Com os PLs elevados e tudo mais? Aí eu deixo essa reflexão com vocês, né? Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha aí para geral nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas entendam o que está acontecendo nos bastidores da economia. E a gente se vê na próxima. Forte abraço, seu capitalista. Tchau, tchau.